Boa noite, pessoal. Já é boa noite, né? Cara, eu tô meio perdido. Boa noite, 18h01. Hoje é 19/3 de 2021. E esta sessão aqui, deixa eu acender a luz aqui para ficar melhor, né? A gente poder se ver um pouquinho. Essa aqui é a sessão do jogo jogado, que eu apresento para vocês as operações que eu fiz no dia, por que fiz, e outras operações que vocês poderiam ter feito por conta de um padrão que se formou, tá? Enfim, a ideia dessa sessão aqui é apresentar para vocês como se fosse uma aula, né? Mas bem aplicada, porque a gente está falando de um gráfico que acabou de se formar. Óbvio que eu não faço todas as operações que aparecem na minha frente, tá? Porque eu sigo só alguns padrões que eu confio mais, né? Mas eu acabo apresentando outros para vocês aqui, tá bom? Vamos para o gráfico para a gente poder entender como é que o dia se desenvolveu. Vamos aqui no gráfico. Gráfico do dia 19, ele começou aqui. Eu já deixei a divisão de período, tá vendo? Para vocês entenderem. Eu deixei aqui propositalmente aqui assim, bem reduzido, para eu mostrar um negócio para vocês aqui. Aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Só para vocês entenderem. 2 dias, é importante a gente ver 2 dias hoje para entender por que eu fiz alguns movimentos. Ontem o preço fez esse movimento aqui. Como vocês sabem que eu gosto de contar pernas, então eu estava hoje meio tendencioso a acreditar que ele iria fazer este movimento aqui, ó, daqui para cá. Ele já tinha feito, né? Aqui. A primeira puxada está feita e o primeiro pullback. Esse aqui seria o segundo pullback. Tá? Eu acreditava que ele ia parar aqui. Eu entendi que ele ia fazer isso aqui e esperava que daqui ele fizesse isso, ó. É o que estava na minha cabeça. Tá? Então, hoje pela manhã, quando eu vi isso aqui acontecendo aqui, logo que o dia abriu, eu sabia que isso daqui era uma formação que muito provavelmente ele ia voltar até aqui. Tá? E por que eu esperava que ele voltasse até aqui e isso aqui não era suficiente para mim? Agora eu vou mostrar para vocês. Considerem, a partir de agora, que a gente está nesse momento. Eu não sei nada que está acontecendo aqui, vai acontecer aqui. Que é como o gráfico funciona. Então eu pego já de cara, e vocês sabem que eu faço isso, e meço a última perna. Por quê? Porque eu sempre espero uma retração de 618. Até aqui ele não tinha cumprido 618, tá vendo? 618 está aqui, ó. 0,618%, tá? Eu esperava que ele viesse até aqui, né? Ficou um pouco abaixo, eu falei, bom, então não chegou até lá, ele está descendo e provavelmente vai subir de novo. Bom, ele vai descer até onde? Não sei, eu preciso medir. Como ele já tinha feito isso daqui ontem e hoje ele abriu, eu pensava que ele ia vir até 618 aqui, e ele veio. Então eu vendi aqui. Eu fiz uma venda aqui e esperei ele descer. Quando ele começou a querer subir, óbvio, eu pensei, ele vai cumprir agora o 618 de retração desta perna. Deixou padrão de subida, eu comprei esperando que ele viesse, até 618. Quando ele chegou aqui, eu entendi que ele ia descer. Então, eu saí da minha operação de compra, que foi por aqui assim, até aqui, e vendi, esperando o quê? Que ele fizesse este movimento que eu já tinha falado para vocês aqui, ó, no início, né? Que daqui ele viesse para cá, ó. Mais ou menos até aqui, no mínimo, que eu esperava que ele viesse aqui. Daqui para diante eu não sabia, provavelmente ele ia deixar um fundo mais alto subir, começar uma cunha aqui de correção dessa descida. Mas, como vocês podem bem ver, não foi isso que aconteceu, e, a gente não acerta todas.
Então, quando ele começou a descer, fez fundo duplo e subiu, eu saí da minha venda, né? Mais uma vez, porque ele não tinha cumprido 618 dessa perna, tá vendo? Ainda estava um pouquinho abaixo, porque acho que ele vai voltar para lá. E aí eu comprei aqui, no rompimento, desse rompimento aqui. Tá bom? Fiquei comprado aqui esperando que ele fosse fazer o quê? Que ele fosse voltar até aqui. E daqui talvez começasse a descer. Talvez um pouquinho acima, às vezes ele passa um pouquinho e voltasse a descer. E aí, mais uma vez, não, ele deixou uma barra e outra barra. Cara, isso não... Acho que eu tô medindo a perna errada. Aí eu falei, bom, a perna que deve estar sendo considerada aí é esta aqui, ó. Aí vocês vão entender agora porque que eu mudei. Eu passei a medir essa. Se você pega a perna errada, você vai naturalmente vai errar no trade, né? Eu peguei a perna errada. Vê se não é verdade. Olha onde está 618, ó. Vem aqui. Ou seja, como eu já estava comprado, eu deixei comprado. Né? Já estava comprado aqui, deu uma barra desse tamanho e não voltou. Falei, deixa comprado, vou ver até onde ela vai. E aí passei a medir esta perna toda inteira. E isto, pessoal, muda o desenho aqui, né? Completamente, né? Se isso é verdade, ó. Então a primeira puxada desta grande cunha que a gente está falando é esta. Isto aqui é a retração. Eu tenho para mim que ele agora deve descer. Talvez para fazer a primeira aqui de baixo. A menos que isso daqui já seja a primeira puxada de subida. Aí tem que ver. Na prática, segunda-feira, quando o mercado abrir, se ele caminhar para aqui, romper esse topo aqui, tem chance dele continuar subindo. E aí a contagem é 1, 2, 3 lá para cima. Se ele começar a descer e romper esse fundo aqui, aí é 1, 2, 3 aqui para baixo. Tá bom? Desculpem. Acredito que seja isso. Aqui eu fiquei em dúvida hoje, né? Depois que eu fiz todo esse movimento aqui, né? Errado, eu até fiquei aqui tendencioso a achar que ele viria para cá. Mas ele não veio, ele começou a subir. Eu falei, opa, eu estava vendido. Como é bom, por isso que é bom você vender bem no topo, né? Sem pestanejar, sem ter dúvida. Porque se eu tivesse vendido um pouquinho mais abaixo, eu já sairia no prejuízo dessa operação, entendeu? Como eu vendi lá em cima e ele voltou, ele começou a voltar e com força, eu falei, isso, com fundo duplo, eu falei, isso não vai descer não. E olha que ele tinha deixado no topo triplo aqui. Se considerar esse aqui, então até poderia pensar em descer, mas ele estava com muita força de subida, né? As barras, né, tinha muito mais barras positivas e elas estavam fortes e não estavam em final de tendência, né? Barras de exaustão ocorrem em final de tendência, igual aqui, ó. Isso aqui é uma barra de exaustão gigantesca, né? Olha, você vê um negócio, depois de já ter subido a beça, que nem aqui, você vê duas barras grandes assim, você não compra isso, né? Esse aqui eu já estava com. Esse aqui, se vocês pegarem um jogo jogado desse dia aqui, que foi dia 13, que foi dia 17. Eu aqui já saí porque é uma barra grande no final de uma tendência, aqui é uma exaustão. No caso aqui não foi, né? Ele até teve muita realização de lucro aqui, mas não foi uma exaustão, né? Eu saí aqui, se eu não me engano, e entrei aqui. Não, aqui, no topo dessa barra aqui. Mas aqui eu vi que não era exaustão porque teve mais barras, né? E depois continuou subindo, estava muito íngreme. Então poderia subir mais. Não é o caso daqui, né? A gente não está numa tendência forte, tão forte assim. Ela está bem lateralizada, né? Não está muito íngreme igual essa. Olha a diferença dessa. Né? O ângulo aqui ó, parece um ângulo de 45. Aqui não, aqui parece um ângulo de 30, sei lá, 20. Tá bem lateral, com correções profundas, tá vendo? Aí você, quando vê uma barra forte igual essa ou forte igual essa daqui, você entende que vai ter retração profunda. Forte igual essa aqui deve ter retração profunda. E tanto que está tendo, né? Não acabou ainda, ele começou a descer aqui. Então, eu, assim, se perguntar para mim o que eu acredito que vai acontecer segunda, é bem provável que ele desça.
bem provável. Tá? Mas nada impede, até por conta dessa linha aqui, ó, muito forte de subida, e dele ter feito a retração, né? A retração que a gente esperava, ó. Isso aqui, ó, cumpriu também. Então, não dá pra gente dar bobeira aqui, não. Deixa eu ver se isso aqui tá certo, essa medida. Certo, é isso mesmo. Ou seja, ele cumpriu a retração aqui, ó, um pouquinho abaixo de 618. 38,2 aqui é a diferença, tá? Mas é 618. Então ele cumpriu a retração aqui direitinho e começou a subir. Por isso que eu falei, se esse topo aqui for rompido, né, der uma voltadinha e continuar subindo, aí é aquele alvo que a gente já tem lá em cima em 118. É para lá que ele vai. Tá? Agora, se ele vier descendo, passar abaixo da retração de 618 dessa perna aqui, que deve ser por aqui assim, eu não medi isso também não, tá? Deixa eu medir aqui para vocês já terem a informação. Fica mais fácil, né? Para vocês operarem em segunda. Ó, olha isso aqui. Provavelmente, se ele vier até aqui, se ele descer, vier até aqui, ó, nessa região, né? Por aqui, não romper esse fundo aqui, né? Não rompendo esse fundo e voltar a subir, tem chance dele ir lá para cima. Se ele descer, romper esse fundo aqui, aí ele vai fazer a perna para baixo, que provavelmente vai ser uma projeção. Deixa eu botar a projeção aqui também. Aí vai vir até aqui, ó. No mínimo. Não é ali. Eu errei. É aqui. No mínimo até aqui. E na melhor das hipóteses até aqui, ó. Ou seja, ou ele vai buscar lá os 118, ou ele vai voltar até 111, né? 111 mil, mais ou menos. O que é mais provável? Não sei. Isso aqui é análise gráfica. Eu tenho que ouvir o gráfico se movimentando, a partir de os preços se movimentando no gráfico a partir de segunda-feira, e aí eu tomo minhas decisões. Até lá, tudo para mim é uma incógnita, tá? Isso aqui é a retração de 618 desta perna, que eu acho que ele deve vir até aqui, talvez já direto num gap. Isto aqui é o alvo, caso ele rompa esse fundo, ele vem para cá. No mínimo, se ele rompesse aqui e não conseguir voltar, ele vem até aqui. Que é a projeção de 100% da primeira perna da cunha, tá? Projeção de 100% dessa perna aqui. Tá? É isso, pessoal. Não teve muita coisa não. Então eu fiz pouquíssimas operações hoje, né? O dia estava bem morno. Inclusive ele ficou bem lateralizado durante muito tempo, né? Aqui, por exemplo, ele ficou andando aqui muito. Aqui, ó. Olha a quantidade de candle num lugar só. Então eu fiz uma operação vendida aqui esperando retração de 618 dessa perna. Comprei porque achei que ele ainda não tinha cumprido a retração de 618 dessa perna. Achei que ele ia descer aqui para terminar de formar a cunha que ele não fez. Ele voltou a subir. Então eu saí rápido de uma operação de venda que eu estava aqui com pouco lucro. E comprei porque eu entendi que a perna não era esta. A retração que eu estava medindo era desta perna daqui até aqui, quando na verdade ele estava fazendo a retração dessa perna inteira. Ele considerou isto tudo aqui uma perna só. Bom, e aí pensando lá em termos de ética, isso daqui parece ser a perna A, talvez perna B, né? Perna A, perna B, e aí perna C. Por isso que eu acredito que isso aqui deve descer bastante. O ABC que está aqui é só a perna A. Ela está subdividida em A, B, C. Este aqui é uma motriz, né? Os heliotistas de plantão. Motriz. Tem chance dele vir até um pouquinho mais em cima e descer. Mas, fase motora, né? Tem que observar. E se isso é verdade, ele vem para cá para terminar a perna C.
que é realmente, no mínimo, 123 desta perna, né? Eu acho que o alvo fica em 161, tá bom? Não tem muito o que falar. Aí a gente está falando de previsão, tem algumas possibilidades e futuro a gente não, né, a gente não consegue prever. A gente consegue adiantar algumas análises e reagir quando o gráfico se mostrar para a gente, entendeu? Então, assim, foi um dia morno, entendeu? Bem lento, deu sono, não tinha muito o que fazer, não foi emocionante, mas foi um dia produtivo, né? Deu para fazer né, a meta do dia, né? Trabalhando com critério, né? Seguindo alguns padrões que a gente já conhece, trabalhando as retrações. No caso aí eu tenho trabalhado muito a retração, porque a gente está basicamente, né, dias de consolidação total, né? Mas tá bom, eu tá conseguindo fazer, né, aumentar a banca, já tá de bom tamanho pra gente, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem aí de analisar. Se quiserem que eu faça algum outro tipo, né, de análise, por exemplo, a gente fala muito pouco aqui de outros padrões que se formam no gráfico, né? Como eu menciono muito rapidamente, como eu não operei, eu acabo não falando, mas isso aqui é um topo triplo, dá uma boa venda, tá vendo? Eu estou falando muito de retrações isso aqui, mas se você ver isso aqui isso aqui é o ABC. Depois de um ABC, você espera uma correção, né? E aqui, por exemplo, eu consigo ver cunha, tá vendo? Tem gente que talvez tenha dificuldade de vê-la aqui, mas aqui, quando você vê a cunha, você pode pensar claramente que vai voltar e vai subir, né? Tem aqui umas coisas que eu não tenho explicado para vocês, mas que é legal vocês verem, por exemplo. Eu nem botei aqui porque eu opero muito raramente esses setups, tá? Mas eu gosto, tá? Eu acho legais. Deixa eu botar aqui, ó. Média exponencial de 9, tá vendo? Vou botá-la aqui na cor branca, né? Se você olhou a média exponencial de 9 hoje, por exemplo, aqui, ó, você vai ver aqui um setup 9.1, ó, tá vendo? Né? Ele desceu aqui. Se você não operou nada disso daqui, teve setup aqui também, tá? Quando ela rompeu aqui para baixo, tá vendo? Ela já estava aqui meio que inclinando, pensando em descer, né? Tentou voltar nela, voltou, rompeu o fundo aqui. Venda. Se eu não me engano, esse aqui também é o 9.1. Ela estava meio lateralizada, não dá nem para dizer. Mas aqui com certeza é o 9.1. Ela estava descendo, de repente essa barra aqui levou, a levou para cima e rompeu a máxima. O stop fica aqui, nessa mínima, e você vai conduzir com ela, né? Conduzir com ela, teoricamente, você sairia aqui, né? Eu não gosto de fazer isso muito, isso não. Se eu estou posicionado aqui e eu vejo que ela está numa tendência, eu deixo. Isso aqui é uma tendência. Por mais que ela tenha virado aqui, o setup manda vender. Mas gráfico de 5 minutos é muito rápido. Esse tipo de coisa aqui vai acontecer toda hora. Aí você vai sair de bons trades. Tá comprado aqui e vê um movimento igual a esse aqui, não sai não. Eu deixo a operação girar, né? Que ela tem grande chance de correr. Mas aí você não está usando o setup, tá? Se você comprou aqui, no caso, que foi no rompimento dela, teoricamente você vai sair por aqui, né? Ou sai aqui, ou toma um stop, porque ela vai acabar voltando. Mas como seu stop está lá embaixo, deixa desenvolver o trade, entendeu? Aqui, por exemplo, tivemos outras entradas, ó, rompeu para cima de novo, tá vendo? 9.1 de novo. Ela estava descendo, subiu. Rompeu a máxima, compra. Stop na mínima. Eu colocaria aqui, tá? Mas a técnica manda botar aqui. Pouca diferença. Como eu falei, para não ser violinado, vale a pena. Depois que fez essa entrada aqui, ó, você não precisa mais pensar em outro tipo de stop que não seja a própria condução da média, né? Ó, descendo, ela não virou para baixo, você continuou posicionado. Não virou para baixo, continuou posicionado. É o 9.1. Um setup super simples de ser operado, tá vendo?
Aqui, por exemplo, daria entrada aqui, ó, na perda da mínima, mas ela está meio lateralizada, mas dava. Se você entra aqui, ó, na perda da mínima, 9,1 também, ela estava subindo, de repente ela virou e teve a mínima rompida. Não deu continuidade, mas dá para pegar uns pontinhos, né? Não é exatamente assim que o setup funciona, tá, pessoal? Mas dá para fazer scalp com ele, entendeu? Então é um setup bom, tem o 9.2, o 9.3, o 9.4, eu nem sei se teve 9.4 aqui. Quer ver um outro que é interessante, que eu não explico para vocês aqui com frequência? Se você botar aqui a média móvel de 3 períodos, deslocada de 3 períodos, e ele ocorreu hoje, tá? Aqui nos gráficos no minuto. Isso aqui é um diode de Nápoles. Ó, foi para cima da média, ó, tá descendo a média de 3 exponencial, deslocada de 3, tá descendo. Teve rompido, né? Muitas pessoas provavelmente já chamam isso aqui de entrada. Eu não gosto de fazer assim, não. Para mim tem que ter uma passagem razoável, não dá entrada aqui, volta, não dá entrada aqui. Aqui deu entrada. Porque esse candle, primeiro, ó, estava abaixo, depois teve outro fundo mais alto que passou abaixo dela de novo. Passou para cima dela de novo, fechou acima e teve o topo rompido. A entrada é aqui, é uma entrada alta. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de compra, eu já falei isso para vocês. Eu, normalmente, quando eu estou inclinado a usar o Joe de Nápoles, eu vejo esse tipo de coisa acontecer, eu não entro. Mas a técnica manda entrar aqui, tá? Você entraria bem aqui. Não daria errado. Seu stop teria que ficar aqui. Seu stop está certinho. Você vê que não voltou lá. E por que eu não entro aqui? Porque o mercado sabe que muita gente usa isso, então eles acionam e jogam o preço para baixo. Aí o pessoal que fica nervoso é estopado por aqui, né? Fica com medo, né? Sai da operação no meio do caminho. Você vê que é o que acontece. Muita gente começa a sair aqui e muita gente começa a entrar aqui. Então o que que eu faço quando esse tipo de coisa acontece? Eu espero ele fazer isso quando ele volta a 50%, aí eu uso 50%. Do tamanho da minha entrada é que eu faço a entrada. Quer ver? Não foi isso que eu fiz hoje, mas eu vou até medir para ter por curiosidade. O tamanho é esse, porque aqui ele acionou o meu setup de entrada no Joe de Nápoles. Olha onde o pessoal começou a fazer a entrada, ó, uns 50% de retração. E o mercado adora fazer isso com a gente. Se vocês não tomarem cuidado, vocês vão estar sempre comprando. Por isso que eu não compro topo, entendeu? Então, como eles sabem que muita gente conhece o Joe de Nápoles, o que que eles fazem, né? Joga o preço, né? Joga o setup para ele funcionar, ou seja, aciona, você entra comprado bem aqui. Não é uma compra errada pelo setup, mas para mim é uma compra complicada, né? Que normalmente você faz uma compra e fica tomando um calor de muito tempo. Ó. Olha quantas barras você ficou no calor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tô dando uma de burro aqui, peraí. Você ficou daqui até aqui, ó. Aqui que você respirou. 49 barras, pessoal. Tomando calor. Se você ficou na frente do gráfico, né? 49 barras tomando calor. 49 barras de 5 minutos. É muito tempo sofrendo. Porque tu vai ficar o tempo todo olhando o preço contra. E não é pouca coisa que ele foi contra, não, tá? 700 e poucos pontos. Muita gente sai. Por isso que vocês verem esse comportamento aqui. Quando chega a 50%, tem muita gente que já desanimou, entende que o setup deu errado. E aí tem muita gente saindo de operação de compra, vendendo aqui. Né? Tá comprado aqui, sai. E tem muita gente entrando comprado aqui. Né? Então, além daqueles que sabem que isso vai acontecer, vende aqui, espera chegar aqui e realiza também. Então você tem aqui muita compra sendo realizada nesse período aqui. É tão verdade que ele bate aqui e volta, bate aqui e volta, bate aqui e volta, até que ele rompe. E foi um Joe de Nápoles que funcionou muito bem, tá vendo? Funcionou muito bem. Mesmo para quem comprou aqui. Eu não gosto, já falei várias vezes, não gosto. Eu espero a retração de 50, compro aqui.
E detalhe, se eu ver isso aqui acontecendo, largo uma sombra, eu saio aqui. Se ele voltar, eu compro de novo. Porque ele não acabou. O Joe de Nápoles, só para vocês entenderem, é a entrada da base da perna 3. Se bem que a base da perna 3 está aqui, né? Mas dá para você pegar uma boa excursão da perna 3, tá? Então, eu não falo muito disso aqui para vocês, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer vídeos específicos, né? Ah, Joey de Nápoles, 9 setup 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, né? Dá pra gente falar bastante coisa aqui para vocês incluírem aí, tá? Na caixa de ferramenta que vocês têm para operar, entendeu? Então é isso, eu não tenho falado desses setups para vocês, mas tem como a gente falar, tá bom? E não uso para fazer as entradas normalmente através deles, não. Eu prefiro fazer meus contagens price action, que eu estou mais adaptado e eu acabo poluindo menos o gráfico, entendeu? Porque eu não preciso ficar desenhando aquelas linhas, até ó, mentalmente eu já consigo abstrair, ver bem, né, o que está acontecendo, tá bom? Mas para quem não está muito acostumado, usar esse tipo de indicador ajuda, desde que você tome esses cuidados. Ó, eu sei que vai dar entrada aqui, o mercado vai vir contra. Porque o mercado vai saber, né? As grandes instituições sabem que muita gente entra naquele momento. Então eles deixam o padrão se formar, aciona a entrada do padrão e joga o preço para baixo, né? No caso ali de compra, né? Joga o preço para baixo. Aí tu fica ali com cara, né? Aquela cara do tipo, caramba, o mercado sabia, pô, o preço, eu acabei de entrar, vai conta, parece que estão me monitorando. Não é te monitorando. Tá? Ele tá executando um padrão de comportamento do mercado que faz você ficar com a sensação de que você está sendo monitorado. Mas na verdade é você e um comportamento padrão de muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão ficar ali posicionado comprado, alguns vão sustentar a posição. Eu sou uma das pessoas que se eu fizesse sustentaria. Outros vão sair e vão perder ali 700 pontos, como foi o caso, entendeu? Por isso que eu evito fazer entrada de compra de topo anterior. Compra de topo anterior costuma dar muito errado, entendeu? Ó, só para vocês, para a gente não perder, né? Ó, olha aqui, compra de topo anterior, ó. Esta foi uma. Essa que eu falei do Joe de Napoli que deu entrada aqui, ó. Ó. Aqui é outra compra de topo anterior. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, desceu. 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 Então toda vez que deu a entrada aqui, ó, e você vê que ele acionou um tique acima. A sombra desse candle aqui, ó, tá aqui, ó, a máxima desse foi acima, acionou a entrada, né? Aí você fica ali com cara de pastel, apesar que a entrada certa desse cara aqui era aqui, ó, no topo desse, quando ele foi rompido aqui, né? Mas ainda assim, ó, deu a entrada aqui, subiu, desceu. Se você tá com stop curtinho aqui, tu fica no mínimo nervoso, porque foi bem perto do seu stop. Tá? Esse aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou aproveitar aqui, né? Já que a gente começou, vamos até o final. É o 9.2. Ó, eu botei a média normal. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. A média de 9 exponencial, né? Tá subindo. E continuou subindo, tá vendo? Ela não virou para baixo. Isso aqui ela continua subindo. Aí, esse candle aqui é o candle com fechamento mais alto, tá vendo? De repente vem um que fecha abaixo da mínima dele. Para ser o 9.2, o fechamento desse candle posterior tem que ficar abaixo da mínima. Então, ele já armou o setup 9.1. Quando esse candle aqui fechou, aonde que fica a entrada? A entrada fica aqui, ó. Você fica esperando o preço passar para cima dessa linha aí da entrada. Só que aí vem outro candle que tem a mínima abaixo dessa mínima também. E a média continua apontando para cima. O que você faz? Você pega a sua entrada e traz para o topo dele. Ó. O topo dele é aqui. Tá vendo? Aqui. Ó. Aí tem outro que tem o fechamento abaixo da mínima desse aqui. Então, a entrada desce aqui. Vem para cá. E aonde que fica o stop desse cidadão? O stop fica
Ó, ele deu a entrada aqui, tá? Nesse candle aqui ele rompeu, aí a entrada sua é aqui. Um tique acima desse cara aqui. Imagina que seja aqui, tá? Deu a entrada. Aonde fica o stop? Aqui, ó. Olha ali onde ele trouxe, olha onde o preço veio. Na verdade, você bota um pouquinho abaixo. Um tique abaixo. A técnica manda botar um tique abaixo do candle com a menor mínima desses que participaram da armação do setup. Então, você está comprado aqui. Olha o que o preço faz. Desce. Se você está nervoso, você acaba saindo, né? Aí, o que acontece logo depois? Ele desenvolve. É um setup sensacional para quem usa com frequência. Funciona bem em qualquer tempo gráfico, tá? Mas você já teria dado entrada aqui no 9.1, né? Então você poderia. Mas se não pegou o 9.1, pega o 9.2 aqui. Ainda tem 9.3 e 9.4, tá, pessoal? Tem vários outros setups interessantes que vocês precisam ver. O robô implementa esses setups todinhos, tá? Se tiver ligado, ele dá a entrada, tá bom? Então aqui, por exemplo, o que eu faço quando eu faço esse tipo de coisa aqui? Eu não aconselho ninguém a operar como eu opero, tá? Mas eu não boto stop aqui não, tá? Meu stop vem para cá. Às vezes aqui. Ah, mas você vai esperar o preço chegar até ele? Não, já falei que isso com certeza não. Para mim, esse setup aqui perde o sentido quando a média vira para baixo, né? Se a média virasse para baixo e começasse a descer, eu ia sair do trade aqui. Na hora que ela começasse a virar para baixo, fechou um candle e ela tá apontando para baixo, eu vazo dele. Eu não espero nem chegar nem aqui nem aqui, tá? Porque o setup só tá válido enquanto a média tá apontando, né, para cima, nesse caso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente falou aqui de 3 setups que o robô implementa. O robô faz exatamente esse tipo de ele implementa, ele executa exatamente esse tipo de operação que eu expliquei aqui para fazer entrada. Só que ele tem vários, né? Tem só do Joe de Nápoles eu acho que tem 5. Aí você fala, mas são 5 setups diferentes? Não, é o mesmo setup, só que ele opera gráfico de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Porque às vezes o setup não está acontecendo no 5, mas está acontecendo no 10, entendeu? Ou no 30. Então ele fica ligado em todos eles. Se você tiver com os sinais ligados, o robô vai estar operando e vai estar analisando. Deu entrada em qualquer um dos time frames, ele vai jogar lá e vai, seja o que Deus quiser. A partir daí entra o gerenciador de risco fazendo o trabalho dele, entendeu? Então, ó, aqui a gente já falou de setups bem diferentes, né? Falamos do Joe de Napoli, falamos do setup 9.1, que ocorreu bastante hoje, e do 9.2, tá? O 9.3 eu não vi a ocorrência dele, até teve, mas eu não entraria. Era muito alto e eu acho que tem a chance de dar errado. Mas teve um 9.3. Eu fico devendo para vocês explicar o setup 9.3 outro dia, tá? Mas a entrada boa hoje aí foi o 9.1, 9.2 e o Joy de Nápoles, se você desse uma pouco de adaptada na entrada, né? Você não entrar logo no, que o sinal se manifestou, porque na maioria das vezes ele volta contra você, como foi o caso de hoje, fica um bom tempo te cozinhando ali, né? 700 pontos contra, 400 pontos contra, para depois desenvolver a seu favor. Esse tipo de coisa acontece com muita frequência e vocês com certeza são testemunhas disso. Pessoal, estendi um pouco mais, mas assim, mais para poder passar um pouco mais de informações para vocês, tá bom? Tenham todos um excelente fim de semana. Amanhã eu ainda faço um vídeo para vocês que fala da retrospectiva do robô para o dia de hoje, tá? Para quem tiver curiosidade de saber por que eu faço só no D mais um, é porque eu não sei se isso é para todas as plataformas, mas para o MetaTrader, que é a plataforma na qual eu desenvolvi o robô, os dados que eu recebo histórico sempre vem com um delay de um dia. Então eu só vou ter os dados do dia de hoje para fazer backtest a partir de amanhã.
Na verdade, quando der 1 hora da manhã, já está disponível. Às vezes eu venho para cá 1 hora da manhã e faço o backtest, tá? Publico um pouco mais tarde para vocês, mas bem cedo, bem de madrugada, eu já tenho os dados. Por isso que eu faço no D+1. Se eu tivesse disponibilidade dele hoje, agora, eu já faria e entregaria para vocês o resultado. Então, eu já sei o resultado porque eu executei o robô hoje o dia inteiro, né? Tem um resultado, foi até um resultado bom. Mas deixa aí por curiosidade. Amanhã vocês veem. Pessoal, para quem vê o vídeo aí, eu publico o vídeo no YouTube, mas compartilho em outras redes sociais. Para aqueles que olharem até o final e puderem, deixa aí o like pra gente, que ajuda, né? Se inscreve no canal, né? O pessoal que usa outras redes nas quais eu publico o vídeo, se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai me ajudar bastante, tá bom? Papai do Céu abençoe vocês, tenham um excelente fim de noite. Aí, sejam abençoados. Abraço para todos.